Bem-vindo às aulas de circuitos eletrônicos. O amplificador operacional, série 2. Configurações de uso do amplificador operacional. Nessa videoaula, nós vamos estudar alguns circuitos práticos que utilizam os amplificadores operacionais. Nós vamos utilizar, então, os circuitos mais comumente utilizados. Então, a gente tem o circuito amplificador inversor, que a gente viu na aula passada. Agora, nós vamos estudar também as configurações do amplificador como não inversor, o amplificador operacional trabalhando como um seguidor de tensão ou um isolador, o amplificador somador, o amplificador integrador e o amplificador diferencial. O amplificador operacional inversor, então, a gente verificou na aula passada, que ele pode ser expresso em função da tensão de entrada pela tensão de saída, VI e VO. Ou seja, VO pode ser representada como menos a resistência RF sobre R1, quando a minha entrada, então, ela é colocada no meu terminal negativo, o terminal positivo ele é aterrado, e a minha realimentação é pelo resistor RF, que é uma realimentação negativa. Então, essa tensão de saída, expressa em função de menos RF sobre R1 multiplicado por V1, que a gente já havia estudado na aula passada, mostra também que eu tenho uma inversão de fase do meu sinal de entrada. O amplificador operacional não inversor é uma configuração semelhante ao inversor, porém o meu VI entra na entrada positiva do amplificador operacional. Ou seja, eu não vou ter inversão de fase na saída. Como que a gente pode ver isso então? Eu tenho então minha tensão V1 pode ser expressa em função de R1, que é esse resistor que está aqui, multiplicado pela corrente I. Como a diferença entre a tensão aplicada no terminal positivo VI até essa posição aqui, ou seja, o terminal negativo, ela é zero devido à alta impedância que eu tenho aqui nesse circuito. Esse é aquele efeito do terra virtual. Então eu posso expressar minha tensão VI como se fosse o valor de R1 multiplicado por VO dividido por R1 mais RF, de acordo com o princípio de divisão de tensão. Daí, posso então isolar o meu valor de VO e vou chegar aqui, o meu fator de amplificação, a minha saída VO, vai ser igual a 1 mais RF, que é o resistor de realimentação, dividido por R1, resistor de entrada, que está aterrado, multiplicado por V1. Então, isso vai me fornecer uma amplificação do meu sinal de entrada. Então, vou ter uma amplificação do meu sinal de entrada aqui, onde ela não vai haver a inversão. Então, ele é um não inversor. O circuito seguidor de tensão, ele é um circuito onde eu não tenho resistências associadas a ele. E, utilizando a minha realimentação negativa, porém a entrada de sinal V1 é colocada no terminal positivo, eu tenho uma tensão Vout que é exatamente igual à tensão VI. Dá para ver isso aqui por quê? Porque na hora que eu coloco VI aqui e sabendo que aqui eu tenho uma alta impedância de entrada, que pelo princípio do terra virtual me fornece uma tensão aproximadamente igual a zero, essa tensão aqui, V1, ela é igual a VI, onde os meus resistores, RF e R1, que eu estaria colocando aqui na minha configuração de realimentação, aqui, tá? São as próprias resistências do fio, ou seja, eles são iguais. Esse circuito é bastante utilizado quando a gente quer fazer o isolamento de um circuito anterior a ele,
com o outro para fazer a eliminação de ruídos, por exemplo. Também a gente utiliza em circuitos quando a gente quer fazer um acoplamento de resistências, né, um acoplamento de impedâncias, onde eu tenho aqui uma alta impedância de entrada com uma baixa impedância de saída. Então eu consigo utilizar esse amplificador seguidor de tensão ou amplificador isolador. Na configuração amplificador somador, então dá para a gente verificar aqui, eu tenho no amplificador operacional inversor, porque eu estou usando a entrada inversora do meu amplificador operacional. Nessa configuração inversor, eu tenho várias entradas de tensão VI. Ou seja, eu tenho V1, V2 e V3 aqui, que associados a esse resistor de realimentação RF aqui, ele vai fornecer então amplificações somando na minha saída todas essas tensões de acordo com o valor dessa razão de amplificação. Então aqui, ó, porque ele tem uma alta impedância de entrada, todas as entradas podem ser consideradas separadas. E aí, pelo princípio de superposição, eu posso então somá-las no final. Então a minha tensão final vai ser igual a menos a soma de todas as tensões de entrada de acordo com o fator de amplificação de cada uma delas. A gente pode ver isso então aqui no circuito, que é aquele mesmo circuito usando terra virtual, onde a minha entrada VI, né, que seria a corrente I multiplicado pelo resistor R1, né, e a minha saída VO, que seria menos a corrente I multiplicado pelo resistor RF. Daí eu posso ter aqui a minha saída em função das várias tensões que são aplicadas nesse ponto isoladamente e, como eu falei, pelo princípio de superposição, chego na minha tensão de saída VO. Na configuração do amplificador operacional como um integrador, a gente vai ter ele configurado na realimentação negativa por um elemento capacitor. Então eu tenho um capacitor aqui que vai fornecer para a gente uma coisa bastante interessante nesse circuito. Ele vai se comportar como um integrador, ou seja, a minha tensão de saída vai ser igual a menos 1 sobre RC, porque ele está aqui na realimentação negativa, integral de V1, que é a tensão de entrada, dt. Então esse elemento vai se comportar como um integrador que vai permitir que a gente utilize aquelas teorias estudadas em cálculo para implementações reais. A integração é a operação de soma de uma área sobre uma curva de onda, né, de uma determinada entrada, ou curva durante o período de tempo. Então esse circuito vai ser útil para a gente trabalhar com filtros, né, e circuitos de condicionamento de sinal. Então, quer dizer, além disso, a gente consegue implementar circuitos reais em função da teoria toda que vocês estudaram em cálculo. Então, esse daqui é um dos circuitos principais em sistemas de controle que vocês vão ver no futuro também. Como a gente chega aqui, a configuração de integrador aqui vai fornecer para a gente aquela saída. Ora, se eu pegar aqui a minha tensão de entrada em cima de V1, a tensão de saída vai ser em cima de VO, sabendo-se que o X de C, que é a minha reatância capacitiva, no domínio da frequência é 1 sobre J ômega C, e fazendo a transformada de Laplace, a gente tem 1 sobre SC. Ou seja, o meu VO vai ser igual a menos 1 sobre SC, multiplicado pela corrente I. Daí, eu consigo estabelecer minha relação entre VO sobre VI, que vai ser igual a menos 1 sobre S, né, de CGR. Ou seja, meu VO vai ser igual a menos 1 sobre RC integral de
V1 de T dt. Como a gente pode verificar isso aqui? Olha um exemplo. Então, eu tenho aqui um circuito integrador, eu tenho um R de entrada de 1 megaohm e um capacitor de 1 microohm. Para uma entrada, então, de 1 volt, eu vou ter na parte transitória do meu circuito, ou seja, quando o capacitor começa a carregar, ele vai somando esses valores até a chegada de 1. Porque menos 1 sobre RC é igual a 1, ele vai integralizando e esse tempo ele vai ficar igual a 1. Se eu trocar essa resistência de 1 megaohm por 100 kΩ, eu vou ter que a minha constante 1 sobre RC vai ser um valor de menos 10, ou seja, ele vai integralizar no estado transitório de 0 até menos 10, com uma velocidade mais rápida devido a esse fator de multiplicação aqui da integral. Então ele vai agir como se fosse um circuito integrador. Para a configuração do amplificador operacional como diferenciador, então eu troco a posição do meu capacitor para a entrada e coloco o meu resistor de realimentação ou resistor de feedback na entrada do amplificador operacional negativa. Então, isso vai me gerar uma tensão de saída igual a menos RC dV1 de T dt, que é a minha variação que eu tenho na tensão de entrada em função do tempo. Então, normalmente esse circuito é útil para filtros passa alta. Nós vamos verificar isso nas próximas videoaulas. Como a gente pode verificar então esse funcionamento? Primeiro, posso expressar então minha saída em função de menos o I multiplicado por R. Depois, minha reatância capacitiva pode ser expressa no domínio da frequência como 1 sobre Jωc, que é igual a transformada de Laplace de 1 sobre SC. Então, a partir daí, eu consigo estabelecer minha tensão de entrada, que é igual a I multiplicado por 1 sobre SC, e a relação entre a tensão de saída pela entrada, que vai me fornecer um valor de menos SRC. Ou seja, a tensão de saída é igual a menos S multiplicado por RC multiplicado por VI, ou V1, que, fazendo uma antitransformada de Laplace, vai chegar então em VO de T igual a menos RC dV1 dt. Analisando então como esse circuito poderia funcionar, eu tenho aqui uma entrada de 2 volts que sofre uma alteração em um determinado período de tempo aqui para um outro valor qualquer, tipo 3 volts. E depois volta para o valor de 2 volts. Ou seja, a minha tensão de entrada, enquanto eu não tiver uma diferença de valor em um determinado ΔT aqui, a saída dela é zero. Quando eu tenho uma variação, então agora, nesse ΔT, o que vai acontecer? Ela atua fazendo amplificação de acordo com a constante RC, né? E quando ele estabiliza de novo na tensão de 2 volts, nesse ΔT que está aqui, ele retorna para zero. Então é isso que vai acontecer. Quando eu tenho, então, não tem nenhuma variação do meu circuito, ele está constantemente no mesmo valor. Não tem uma diferença aqui igual a zero. Porque ela é em função de uma variação da tensão no tempo. Se eu não tenho a variação, saída zero. Quando eu tenho a variação, ele reage em função dessa constante RC aqui, para um determinado valor, de acordo com a constante de tempo. E quando ele retorna
e não tem mais diferença durante um período de tempo aí, esse período de tempo aqui, por exemplo, ele retorna e mantém a tensão sem variação, ou seja, não tem variações nesse circuito. Exercício 1. Que faixa de tensão de saída é desenvolvida no circuito da figura ao lado? Bom, nessa figura aqui eu tenho uma tensão de entrada de 0,5 volts para uma configuração de amplificador não inversor. E tenho aqui um potenciômetro. Então aqui eu tenho um potenciômetro, né, um trimpote aqui que vai me variar a resistência de valor 0 até o valor de 10K. Ou seja, a minha saída em VO vai ser então, em função de V1, como 1 mais RF multiplicado por V1. Daí eu tenho que analisar para R igual a 10K. Por quê? Porque o meu potenciômetro ele pode estar em 0. E aí eu vou ter que... A minha tensão de saída para esse valor de 10K vale 10,5 volts. E vou analisar para 20K, que é o máximo que eu posso ter, ou seja, isso aqui está aqui. Então a soma das duas, 10 mais 10, 20K, que eu tenho um valor de 5,5 volts. Então a faixa de tensão que eu vou variar aqui, então, utilizando esse trimpote, esse potenciômetro, vai de 5,5 volts até 10,5 volts. Utilizando esse amplificador não inversor. Exercício 2. Calcule a tensão de saída V2 e V3. Então eu tenho aqui uma saída V2 e uma saída V3 aqui, para uma entrada V1 igual a 0,2 volts, do circuito da figura ao lado. Então nessa figura aqui eu tenho aqui uma configuração dele como um seguidor, ou seja, ele só vai fazer o efeito de uma alta impedância de entrada e uma baixa de saída para acoplar com esses circuitos. Então nesse ponto aqui eu ainda tenho 0,2 volts. Daí eu tenho uma configuração aqui de amplificador inversor. E aqui eu tenho uma de amplificador não inversor. Basta então, utilizando aqui as fórmulas para o amplificador inversor e para o amplificador não inversor, calcular os valores de V2 e de V3. Para o V2, então, eu tenho aqui o valor igual a menos 2 volts, está invertendo, e para o V3 o valor vale de mais 4,2 volts. Exercício 3. Calcule a tensão de saída do circuito da figura abaixo. Então eu tenho aqui uma configuração de um circuito não inversor. Então está aqui um não inversor. Tenho aqui um circuito inversor, e tenho aqui um circuito inversor. O meu sinal de entrada então tem uma tensão de 20 microvolts. Basta então pegar esse sinal de entrada, multiplicar pela configuração não inversora, depois multiplicar o ganho do inversor, que é negativo, com outro ganho do outro inversor. Fazendo essa multiplicação, eles estão em cascata, eu tenho então aqui, com a minha entrada de 20 microvolts e todas essas amplificações, onde eu troquei o sinal aqui, inverti a fase duas vezes, onde eu volto para a fase original. Ou seja, o valor de saída de VO vai ser igual a 412 milivolts. Ok, pessoal? Por enquanto é só.